Eu não consigo. Esse é o tema da nossa live de hoje, que é uma frase que a gente repete muito pra gente mesmo às vezes. E é algo que a gente vai conseguir fazer esse movimento de lidar com essa frustração, de encontrar os nossos próprios limites em relação a algo que realmente a gente queria fazer. Então, você vai poder acompanhar agora nós da equipe Colar numa reflexão a respeito do que se passa em nós nesses momentos e como que a gente pode lidar com eles de forma mais produtiva e menos autodestrutiva. Então, nosso podcast aqui, ele é produzido por todas as pessoas que são parte da equipe Colar. Então, eu, Paula Rocha, muito boa noite a todos e todas que já estão chegando. Daniele Rafael e Pedro Consorte, que não estarão com a gente aqui hoje. Sentimos muita falta deles, estão viajando pelo mundo. E tem a Letícia Penteado e o Igor Savitsky. Então, vamos iniciar aqui. Lembrando para... bem-vinda, Lê. Lembrando que temos live toda segunda e quinta-feira, às 18 horas, aqui no Instagram da Equipe Colar. Então, podem ficar à vontade para acompanhar aqui as reflexões que nós trazemos sobre comunicação, sobre relações humanas, sobre empatia, comunicação não violenta. Todos esses temas são parte do nosso movimento aqui da Equipe Colar. Muito bem, gente. Sejam bem-vindos. Lê, você gostaria de começar? Ou Lê ou Igor? Fiquem à vontade para iniciar nossas reflexões. Igor, pode vir, querido. Tô escutando uns barulhos meio estranhos aqui. Você vai falar, Lê? Eu acho que vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Tranquilo? Legal. Então, eu gosto do tema dessa live porque é uma coisa que às vezes é aflitiva não só da gente vivenciar, quanto da gente ver alguém vivenciar, né? Para quem é mãe e pai, você vê a criança parar e falar, mas eu não consigo, né? E você, nossa, um pouco de paciência, né? Você vê a frustração da pessoa e essa dificuldade de se aceitar quando a gente encontra esse limite, né? Então, você está ali, você quer muito uma coisa, mas não basta querer. Não basta querer. Então, por quê? O que está acontecendo, né, que tá gerando essa dificuldade? Então, existem muitas formas de olhar para isso. E eu acho que encontrar maneiras em que a gente não fique batendo a cabeça na parede é muito importante, né? Porque é muito, assim, essa questão de se olhar e se questionar e não conseguir se apreciar no esforço que está sendo feito, principalmente, é muito, muito brutal, né? Então, acho que né, encontrar formas saudáveis de lidar. Eu não sei se a gente já vai trazendo exemplos, se vocês querem fazer uma primeira rodada inicial, o que vocês querem fazer? Para mim vem muito assim, uma distinção, né? O que eu realmente quero fazer e não consigo, e o que parece que, né, eu não consigo, mas que vem de uma pressão externa para que eu faça. E aí tem toda essa questão, né, que a gente já refletiu em outras lives sobre como tem esse paradigma da insuficiência, como se sempre tivesse alguma coisa faltando e como se a gente sempre devesse conseguir mais e mais, né? E onde que isso para, né? Ao mesmo tempo, eu não consigo isso porque é uma limitação minha ou eu estou tendo dificuldade de acessar algum recurso, né? Então, como é difícil a gente pensar em não consigo e as diferentes realidades de cada pessoa dentro das estruturas em que a gente vive, né? Então, uma coisa
por exemplo, uma pessoa que nasceu em uma condição social boa, conseguiu ou não entrar na universidade pública por meio do vestibular. Outra coisa é uma pessoa que nasceu com dificuldades, né, financeiras e de acesso a uma educação de boa qualidade a conseguir isso. Então, né, tem várias camadas que a gente pode explorar aí, eu acho, né? Então, como fala inicial, é um pouco disso também, da gente olhar o quanto, né, é uma coisa que realmente vem de mim, da minha motivação interna ou de uma motivação externa, e o quanto essa coisa do não conseguir tem a ver com barreiras externas a mim também, que às vezes existem de acordo com a quantidade de privilégio que eu tenho ou não, né, de acordo com a pessoa que eu sou, né? Acho que é importante a gente refletir isso também, né? O que você acha, Paulinho? Gente, tem um lugar assim forte de frustração e vontade de autossuficiência quando essa frase me vem, né? Essa ideia de que eu acho que tem até um lugar de que eu deveria dar conta de algo que eu não estou conseguindo, né? Então fica para mim essa sensação de que eu estou devendo algo para algo além de mim. Não só uma outra pessoa, mas talvez uma performance que eu gostaria de fazer, a forma com que eu estou me portando, a forma com que eu... Tudo isso fica bem nesse lugar assim de insuficiência, né? De falta de eu estar sendo suficiente de alguma forma. Eu acho que, inclusive, a gente falou que esses dois temas eles se conectavam muito, né? E, ao mesmo tempo, eles tinham nuances específicas em cada um. Então, acho que é uma dor grande que tem a ver também com esse lugar de se sentir inteiro, de não se sentir suficiente, parte. Então, eu não consigo. É como se fosse uma limitação que não tem jeito. E vem nesse lugar de definitivo para mim. Então, eu não consigo, acabou. Não tem mais nenhuma possibilidade para frente, né? Não é eu não estou conseguindo agora. Eu não consigo. É tipo impossível, né? É como se fosse um limite muito definido e intransponível, que nem a Lê falou, né? Uma parede. Eu não consigo passar da parede, né? E, ao mesmo tempo, o que eu consigo fazer com essa limitação quando eu percebo ela? Ela é uma limitação realmente? Ou é a forma que eu estou visualizando a situação, a forma com que eu estou pensando isso que está acontecendo? Acho que são todas reflexões interessantes que a gente vai trabalhar um pouco aqui hoje. Fala mais um pouquinho, Lê, você. Eu acho que me vem, tipo assim, isso tudo, vocês estão indo para um caminho que eu acho que vai ser super legal, que é desse da subjetividade do eu não consigo. Quanto eu não consigo é um não consigo que vem de dentro de mim, quanto é um não consigo que vem de fora de mim, pelas circunstâncias que estão, o quanto isso é realidade, o quanto é uma questão de não consigo agora, né? Isso que você trouxe tudo é muito bacana, né? Tudo que fica empacotado dentro de eu não consigo. Essa frustração, essa sensação meio sufocante às vezes, né? De encontrar um limite, não saber como transpor esse limite e ficar frustradíssima com isso. E aí me vem muito... Tem um outro lado que é um negócio assim. Tem um cara que chama Chris Heria, e eu não sei quantas pessoas conhecem ele, mas é um cara assim... que faz esses apps de exercício e tal. E ele põe muito conteúdo gratuito de exercício, rotina de exercício que você pode usar. E eu gosto muito dos exercícios dele. Não sei, né? Eu não conheço a pessoa dele. Então, se alguém achar, esse cara é sei lá, não sei. Mas o que eu vejo dele é só os exercícios e é bacana. E aí, esse cara, ele fez um vídeo que ele fala assim, não, e tudo que você precisa, então, para você conseguir ter uma vida um pouco mais saudável,
é você, então, ter 30 minutos todas as manhãs de exercício, não sei o quê, papapá, papapá. E se você não tem 30 minutos, acorde 30 minutos mais cedo. Eu queria entrar nesse vídeo e estapear esse cara. É simples, acorda 30 minutos, sabe? Tipo, não é. Eu achei engraçado, porque, assim, outra coisa que tá rolando bastante, né? Lógico, a gente, né, na Colar, como muitas outras pessoas, está aprendendo técnicas de marketing digital, né? Lógico que a gente não quer entrar no capitalismo selvagem de vender ar para as pessoas, não é isso. Mas a gente está aprendendo essas coisas. E é muito louco, porque aí tem uns vídeos, assim, do cara, né, do guru ali do marketing digital, que ele fala assim, aqui tem os vídeos da galera que, tipo, transpôs essas dificuldades, né? Eu não tenho tempo, não sei o quê. Uma delas é o vídeo da pessoa falando assim, eu não tenho tempo para fazer postagens, para fazer não sei o quê e tal. E aí o vídeo é o vídeo da moça dizendo que ela se esticou, se dobrou e ficou doente, mas fez assim mesmo. Tipo assim, mano, socorro! Sabe? Tipo, que mundo louco é esse? Né? Eu fico muito chocada, porque é isso, se você não tem 30 minutos, então cague 30 minutos. Você tem sim, é que você não está dando 30 minutos para isso. E aí vem aquele papo que eu acho que é muito interessante, que é o da prioridade. E aí, é uma coisa que eu acho que me incomoda muito, porque existe um aspecto extremamente meritocrático nisso, por um lado, e existe um outro que é verdade. Né? Eu acho que é isso que é chato. Então, assim, qual que é o aspecto verdade, vamos dizer assim? Que muitas vezes, quando eu digo eu não consigo, o que eu estou dizendo, na verdade, eu não quero. Muitas vezes. Isso aqui, lá vai ter festa. Eu não vou conseguir nessa festa, porque vai ter outra coisa que eu quero fazer mais. Mas eu queria ir na festa, só que eu vou trabalhar, sim, mas ainda. Né? Eu estou fazendo uma escolha. Então, assim, eu não consigo, às vezes é um jeito de eu me desresponsabilizar por uma escolha que eu estou fazendo. Né? Às vezes, um jeito de eu expressar que eu estou fazendo essa escolha com o coração pesado, porque eu preferiria fazer outra coisa, mas, por exemplo, o meu sustento financeiro depende do meu trabalho, eu preciso trabalhar, senão eu estaria com você, com certeza. Mas não deixa de ser escolha porque as escolhas são igualmente... Porque as escolhas são desagradáveis, vamos dizer assim. Né? Só porque eu não tenho uma escolha que eu realmente quero, né? Ou eu vou na festa e perco um trabalho que é importante para o meu sustento financeiro, ou eu atendo meu sustento financeiro indo trabalhar, mas aí eu não vou na festa. Então as duas opções são desagradáveis, então eu não tenho escolha. Não, eu tenho escolha. Né? Eu tenho escolha. Só não são as escolhas que eu gostaria de ter, infelizmente, mas elas estão aí. Então, assim, eu não consigo muitas vezes a esse jeito de eu fingir que não fui eu, que é o mundo que está escolhendo por mim. E o problema disso a questão meritocrática envolvida nisso é que, sim, enquanto tem gente que está aí escolhendo entre caviar e filé mignon, tem gente que está escolhendo entre comer terra ou passar fome. Né? E eu acho que essa é uma coisa que não pode ser ignorada. Né? O mundo não dá escolhas iguais para todo mundo, e não dá para a gente fingir que porque eu tenho escolha entre uma opção ruim ou uma opção péssima, então a minha vida é tão, como é que eu vou dizer, tão livre quanto a de uma pessoa que tem tudo à disposição dela. Né? Então, acho que isso que é importante. Por outro lado, de onde vem a importância da gente enxergar as escolhas que a gente de fato tem, ainda que elas não sejam exatamente as escolhas que a gente gostaria de ter? Porque aí eu me aproprio do meu poder real. Nem que seja somente o poder de como eu vou lidar com essa coisa horrível que está se abatendo sobre mim. Essa tempestade, e eu não tenho nada que eu possa fazer para vou brigar com as nuvens. Não, elas estão ali. Né? Mas, assim, a escolha de como eu vou olhar para isso, como eu vou lidar com isso, muitas vezes eu tenho. Né? E se eu falo que eu não tenho essa escolha, eu abro mão desse pequeno poderzinho que eu tinha ali. Né? Então, assim, ao mesmo tempo, para eu ter poder, né, como diria o tio do Homem-Aranha, né, o famoso filósofo Ben Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu amo essa frase, toda vez eu cito, porque assim, é sensacional, mas é exatamente isso. Quem quer ter poder tem responsabilidade, quem tem responsabilidade tem poder. Não tem como você me responsabilizar por uma coisa que eu não tinha poder para fazer diferente. Né? É uma coisa muito bacana, inclusive, no estudo da culpa, e a gente fez todo um episódio sobre a culpa, como muitas vezes a gente se responsabiliza por coisas que a gente não tinha como mudar. Né? A gente se sente culpada. Você se sentir culpada é uma coisa assim, pô, você tinha algum poder? Não, então por que você sente culpa?
Que estranho, né? A gente sente... Não é que está errado, mas examinar o sentimento por essa ótica ajuda a gente a desconstruir essa pequena opressão interna, né? Mas daí que a gente encontrar os nossos poderes ajuda a gente a se responsabilizar pelas nossas escolhas, e a gente se responsabilizar pelas nossas escolhas ajuda a gente a encontrar o nosso poder. E aí fazer escolhas mais conscientes. Porque o propósito todo não é ter uma mágica, mas é perceber onde eu estou escolhendo, o que eu estou escolhendo e ver, é isso realmente o que eu quero escolher? Porque essa que é a chave da coisa. Né? Para mim, pelo menos. Igor? Então, e aí eu acho que isso se intersecciona com uma questão importante que é a da consciência. Porque o que acontece? Quando eu falo assim, não, eu não consigo acordar cedo, eu queria tanto acordar cedo, mas eu não consigo. Ou, tipo, tem aquele curso que eu queria fazer, eu queria aprender a programar, mas eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo, etc, etc. Só que, é como você disse, talvez eu esteja escolhendo uma outra coisa. Só que é importante fazer isso de um lugar de consciência. Porque o que acontece? Quando eu fico nessa coisa, né, do não consigo, eu não me conscientizo da escolha que eu estou fazendo. Né, que às vezes, eu não acordar cedo, eu estou cuidando de quê? Às vezes de descanso, eu estou precisando descansar mais. Né? Às vezes eu não fazer esse curso, eu estou cuidando, sei lá, de conviver com as pessoas que estão em volta de mim, porque eu já trabalho, né, várias horas por dia, enfim, se eu for me dedicar a fazer um curso em outras horas, eu vou diminuir o meu tempo de convívio. Né? E um outro aspecto disso é a coisa do luto. Né, que aí a gente não consegue entrar na tristeza, muitas vezes, de não conseguir fazer tudo aquilo que parece tão legal. Né? Então, acho que esse é um movimento importante, né? Talvez de tentar me conscientizar. Quando eu me deparo, né, em cima de uma situação em que eu não consigo, né? Será que eu realmente não consigo ou será que eu realmente estou escolhendo? Isso é uma pergunta importante para a gente se fazer. Né? Se eu realmente estou exercendo uma escolha, ainda que inconsciente, trazer isso para a consciência e dizer, não, realmente, eu não estou acordando cedo porque eu estou precisando descansar mais horas de sono, meu corpo está pedindo isso. Né? E aí, fazer a terceira etapa, eu acho que seria o quê? Essa de ir lutar. Né? De entrar na tristeza e no lamento, né? Nesse sentimento de frustração, por não conseguir fazer tudo, né? Aí que entra a coisa do não conseguir, né? E aí ser chamado, ser convidado a fazer uma escolha, e aí não, realmente eu estou escolhendo B ao invés de A, eu estou escolhendo descansar um pouco mais ao invés de fazer outras atividades, estou escolhendo conviver ao invés de aprendizado, né? E talvez em um outro momento tentar ver se essas coisas conseguem se conciliar. Né? Porque aí a gente consegue talvez achar um lugar de mais paz no meio disso, porque eu tenho a impressão assim, quando eu estou nesse processo de inconsciência, parece que é uma briga interna, e aí vem o auto-julgamento, a autopunição, né? Eu não consigo porque eu sou preguiçoso, eu não consigo porque eu não estou me esforçando, né? Quando é realmente uma escolha que está sendo feita, e aí acho que entra aquela outra dimensão. Não é porque outras pessoas conseguem que eu vou conseguir. Cada pessoa é de um jeito e tem, né, as suas limitações, enfim, ou os jeitos de levar a vida. Né? Se a gente está sempre com um referencial fora da gente, dificilmente a gente vai achar esse lugar de paz interna, de autoaceitação, de autocompaixão. Né? Eu tô lendo aqui uma frase também da Geonalda, né, que ela disse que essa frase do eu não consigo é companheira dela porque ela tem artrite reumatoide num grau que as mãos e dedos estão deformados, então tem muitas limitações. Né, e a sensação de dependência é muito desagradável. Acho que aí entra um pouco essa coisa do luto também. Né? Existe uma limitação do corpo que impede, né, de às vezes da gente fazer as coisas, né? Isso no nosso processo de envelhecimento rola, né? E aí entrar de novo nesse processo de eu não consigo porque eu não estou me esforçando, eu não consigo porque, né, é complicado. E aí em algum momento a gente achar o espaço e aí de novo apoio
de outras pessoas para a gente conseguir entrar nesse processo do luto, do lamento, de que o meu corpo não é mais o que era antes, eu às vezes já não consigo mais fazer as coisas que eu conseguia antes e realmente eu vou cada vez mais talvez precisar do apoio de outras pessoas, o apoio material mesmo para fazer essas coisas e aí entrar nesse processo desse lamento é importante, né, para a gente acho que seguir. Vai, Paulinho. Rapaz, muito legal essa ideia, assim, né, de a gente sempre volta pro apoio. Sempre volta pro apoio, cara, não tem jeito. Se eu não consigo determinada coisa, às vezes, muitas vezes, é por falta de apoio. Seja ele emocional, moral, apoio efetivo, né? O que está faltando para eu conseguir? Às vezes pode ser apoio. Eu posso estar precisando de mais incentivo, eu posso estar precisando me juntar com outras pessoas para fazer isso, eu posso estar precisando, né, de outros tipos de apoio que às vezes a gente não pensa que pode receber, né? Não acha que pode receber apoio para certas coisas. E isso daí é uma coisa muito forte, que eu só fui descobrir quando eu comecei a entrar nesse mundo da comunicação não violenta, desses movimentos, de que eu podia ter apoio para coisas que são completamente minhas, que são completamente, tipo assim, gente, eu vou ter uma conversa difícil com outra pessoa. Aí eu queria alguém que me escutasse para poder me ajudar, aí eu elaborar o que eu tô querendo dizer, o que tá importante para mim aqui. Não tem nada a ver com outra pessoa. Isso não vai beneficiar, entre aspas, a pessoa em nada. E ainda assim eu posso receber esse apoio. Então, isso é uma coisa muito forte que começou a ficar para mim como uma possibilidade de rede que pode me sustentar em interações que vão ser decisivas para o quanto eu consigo fazer as coisas na minha vida, né? Então, acho que esta questão do apoio ela é essencial. Outra coisa que me vem muito nessa ideia do não consigo era de que eu, quando fazia, pensando, lista de tarefas do meu dia. Quando eu fazia a lista de tarefas do meu dia, eu às vezes queria fazer todas as tarefas de uma semana inteira num dia só. E aí escolhia as metas de uma forma que deixava, inclusive, impossível de conseguir fazer aquilo. E aí eu me frustrava. Mas quem é que estava escolhendo as metas? Era eu mesma. Então, como é que eu estou decidindo aquilo que eu vou colocar a minha energia, sendo que a minha energia é finita? E aí essa coisa da consciência que o Igor falou, né? Do quanto que... aonde que eu estou escolhendo colocar a minha atenção, a minha energia, né? E com quem que eu estou me comparando para dizer que eu não consigo. Às vezes é também uma ideia de aquele paradigma de perfeição, né? Se eu não consigo fazer perfeito, aí eu não faço. Depende. Quem é que falou essa frase? É do Marshall, ela mesma? Tem as coisas... Ai, Lê, você lembra? De que tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser feito imperfeitamente. Eu acho que é uma coisa assim. E é muito bom pensar isso também, que às vezes o jeito que eu estou conseguindo fazer, ele é suficiente. Eu não consigo fazer perfeito, mas eu consigo fazer dessa tal forma. E às vezes eu vou evoluindo até que eu consiga fazer daquela forma que eu acho que seria ideal. Então, também ideais, né, de perfeição. E a Lê deu uma risada ali, talvez achou. Conta aí pra nós, né? Falou. Amada, você falou disso daí, falei, vou caçar na internet. E aí o que eu achei foi tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito, ou merece ser bem feito. Tipo, aquilo que breca, é o oposto do que a gente está falando aqui, meu Deus. Não, é o contrário, gente. É o contrário. Puxa vida. Não é isso. Então eu vou criar essa frase agora.
Paula Rocha. Não, Pô. era muito claro. Não, então, é muito louco, porque é justamente isso. Como o perfeccionismo ele é paralisante, né? Você sabe que uma das coisas que eu estudei, eu estudei pedagogia também, né? E acho que na linha da pedagogia Montessori que você vê ela falava muito sobre a importância de misturar as crianças de idades diferentes. E uma das coisas, né, por que isso é tão importante? Um dos motivos é porque as crianças aprendem muito umas com as outras. E por quê? Porque a outra criança é um modelo possível. Ela vê você fazendo uma coisa e você é perfeito, você é um adulto, você faz aquilo, faz o quê? 30 anos, 40 anos, 60 anos. E aí ela vê uma criança do lado fazendo isso e ela faz tudo meio tortinho, mas faz. E aí na hora que ela vê aquilo, ela percebe que tem um caminho e que é possível. Mas quando você olha e você fala, não, aquilo ali nunca vou conseguir fazer, e aí você nem tenta, né? Você nem experimenta. Você não quer passar vergonha. Quem gosta de passar vergonha? Né? Antes feito do que perfeito, exatamente. Né? Alessandro trazendo aí pra gente. Na sociocracia, a gente tem uma coisa que eu acho que é revolucionária, que é o conceito de que quando a gente toma uma decisão em grupo, a gente não precisa da decisão perfeita, a gente precisa de uma coisa que seja boa o suficiente para agora e segura o suficiente para testar, né? E como as coisas vão andando numa organização sociocrática ou autogerida, elas são fluidas, nada fica permanente, pronto, escreveu, agora é assim para sempre. Não, a gente vai ajustando, a gente vai aprendendo onde funciona, onde não funciona e vai ajustando. E aí, essa fluidez permite uma flexibilidade muito gostosa, né? Em que mesmo aquelas coisas que normalmente seriam muito intimidadoras, a gente pode fazer aos poucos, de acordo com o que a gente vai aprendendo. A gente não precisa saber de tudo de antemão, porque ninguém sabe de tudo de antemão. Se você pensar, por exemplo, quando as pessoas constroem ordenamento jurídico, as leis, os caras pensando, você pega o Código de Hammurabi, ou era a lei de Talião, que é assim, se você ferir o olho de uma pessoa, a pessoa vai ferir o seu olho. Se você roubar uma vaca, ela tem que roubar uma vaca. Mas se você matar, não sei o quê. Tipo assim, tinha a medida de cada coisa, como era a equivalência na punição. Só que você nunca vai dar conta de tudo. Um dos nossos problemas do Código Penal, começaram a surgir os crimes cibernéticos. E quando escreveram o Código Penal, não existia internet. E aí, como é que fica? Né? Então, quando a gente está querendo, buscando a perfeição, a gente acaba nunca saindo do lugar. Né? Porque não é adaptável, não é uma coisa que se move, não é uma coisa viva. E eu acho interessante porque eu também... É engraçado, né? Eu faço de tudo. A pessoa que faz tudo parece aquela pessoa, banda de um homem só. Né? Toca corneta, não sei o que lá. Mas eu também dei aula de inglês uma época, né? E tinha muita gente que vinha, né? Muita gente vem ainda, né? Com essa ideia de, eu não consigo aprender inglês, né? Não consigo. E isso eu acho engraçado, porque para mim, quando a pessoa me diz isso, lógico, ela pode ter uma dificuldade pessoal dela, mas muitas vezes ela tem nela, em relação ao inglês, o que eu tenho em mim em relação à contabilidade, por exemplo. Na minha cabeça, ela tem, vamos dizer, uma repulsa pela contabilidade. E aí, eu já cheguei até a trabalhar com contabilidade, mas eu não lembro nada, nem lembro o que era patrimônio líquido, como é que era mesmo? Fazia a declaração do Bacen, eu não lembro nada. Por quê? Porque quando chegava a noite, vinha uma pessoa muito diligente e varria para fora da minha cabeça tudo aquilo que ela não queria guardar. Isso aqui não é importante, isso daqui incomoda. Toda vez que a Letícia pensa nisso, ela fica chateada, então eu vou jogar fora. Né? Sabe aquela pessoa, o hipotálamo, lá, você está dormindo, ele guarda, essa informação é relevante. Mas o quê? Então, esse cara parava lá e falava, nossa, a Letícia odeia isso, deixa eu jogar para bem longe. Vamos não guardar isso na cabeça dela. Então, ou seja, assim que eu não precisava mais dessas informações, não estava trabalhando mais com elas, já tinha feito prova e etc., elas desapareciam da minha cabeça, assim, vamos livrar esse espaço na memória para coisas que a Letícia gosta muito, por exemplo, vídeos de gatos, né, que são muito mais úteis, não combinado que o conceito de patrimônio líquido para a vida dessa pessoa. E realmente para mim tá? Então, assim, é uma coisa que eu vejo muitas vezes acontecer na hora que você vai conversar com a pessoa, o que é o inglês na sua vida, por exemplo, que é o que a pessoa não consegue aprender. O que é o inglês na sua vida? E aí você vê que a pessoa, para ela, uma professora de inglês era uma bruxa com essa pessoa. E maltratava ela e falava que ela não quer aprender.
né? E aí, toda vez que ela vai estudar inglês, ela está escarafunchando nessa ferida antiga de não aceitação, de não pertencimento, de inadequação. Ou então, ainda, para a pessoa, o inglês representa o colonialismo, o neocolonialismo, né, o imperialismo americano, e não sei o quê. E aí, na hora que ela está aprendendo inglês, é como se ela estivesse se rendendo a esse colonialismo, ao invés de buscar as próprias raízes. E a gente pode achar isso bobo quanto a gente quiser, eu não acho, tá? Mas a gente pode achar isso bobo quanto a gente quiser. O fato é que fica um entrave inconsciente. A gente tem essa mania de achar que a gente é uma pessoa só dentro da gente, mas não é. Não é. Tem uma galera que mora dentro da gente. Né? Tem a galera que você sabe que você tem uma reunião importante amanhã de trabalho, mas aí vem a outra pessoa e faz você ficar acordado assistindo série até as 4 horas da manhã. Né? E aí parece que aquela pessoa que foi até as 4 horas da manhã assistindo série odeia a pessoa que tem que acordar amanhã às 7 horas da manhã para a reunião importante dela, mas não é uma questão de ódio. As duas estão tentando cuidar de um pedaço de você. Né? A que está querendo promoção está querendo ser vista, reconhecida, está querendo crescer, mas a que está querendo que você, sei lá, não pegue a promoção, talvez ela esteja cuidando de uma sensação de segurança. Talvez seja um pedacinho seu que fala assim, mas será que a gente dá conta dessa promoção? Será que se a gente receber essa promoção, as pessoas não vão perceber que a gente, no fundo, sempre foi incompetente e vão descobrir que nós somos uma impostora? Meu Deus, melhor a gente ficar aqui assistindo série e não conseguir ir na entrevista e não conseguir essa promoção e a gente vai ficar mais segura onde a gente está. Né? Então, esse é um exemplo das muitas pessoas que a gente tem dentro da gente, né? E nessa questão de, eu não consigo, por exemplo, aprender inglês, é justamente isso. Às vezes tem uma pessoa lá dentro de você que fala, nossa, ela detesta esse conteúdo, deixa eu jogar isso para fora toda vez que ela dorme. Toda vez que ela não está distraída, eu vou jogar isso para fora. Então parece que a pessoa está sempre fazendo uma força muito grande para tentar aprender, para se abrir, e para reter aquilo que ela aprendeu é mais esforço ainda. Né? E tudo isso por quê? Porque no fundo ela está brigando com esse pedaço dela ao invés de parar para escutar e se reconciliar e encontrar outras formas de cuidar dessa coisa tão importante que não passam por expulsar um pedaço de conhecimento que pode ser útil para a vida dela. Né? Enfim. Ficou muito confuso o que eu falei, Igor? Ficou, Paulinho, não tá bom? Eu achei que não ficou, e para mim trouxe um movimento que acho que vem muito quando tem esses processos inconscientes, que é a coisa do sentido. Né? Então, por exemplo, quando você falou da contabilidade, eu lembro bem que era uma época que você estava estudando para concurso, que supostamente esse era o concurso bom, né? Aqueles de auditor, né? E aí precisava estudar contabilidade. Só que é aquilo, faz sentido para mim estudar contabilidade, eu gosto disso. E aí acho que entra essa coisa desses movimentos inconscientes nossos que resistem e apoiam esses processos do não consigo, que é exatamente a coisa do sentido. E aí vem esse lamento de como a sociedade às vezes convida a gente a... Né? Então, por exemplo, né, que nem você deu o exemplo do inglês. Hoje, praticamente, é essencial a pessoa saber inglês para ela conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Só que às vezes é uma pessoa que não curte línguas. E aí como é que isso fica adequado? Né? Então, parece muito que existem funis que vão colocando a gente com determinadas exigências que, você precisa saber falar inglês, você precisa saber, que nem agora, acho que muito em breve vai ser a coisa da programação também, né, de computadores. E que é aquilo, se a pessoa não tem aquela capacidade, por exemplo, se é uma pessoa que tem uma veia artística, como é que faz? Não vai sobreviver? Então, essa que é a grande questão, né? É uma sociedade que ela massifica muito as coisas, ela uniformiza muito, claro, talvez buscando mais eficiência, mas é uma eficiência que não leva em conta a humanidade das pessoas, né? E aquilo que faz sentido para cada uma dentro da sua individualidade humana. Então, acho que entra muito disso também, né? Às vezes parece para mim que é o meu corpo que resiste, né? Não é só o cérebro naquela função lá, mas faz assim que às vezes eu estou pegando uma coisa assim que não faz muito sentido para mim, né? Ou sei lá, parece que me dá sono assim, eu começo a dormir assim. Tem uma resistência muito forte. E um outro exemplo que me veio é, por exemplo, natação, né? Eu acho que eu já falei antes, eu gosto muito de nadar.
E eu nadei competição na época de adolescência, eu ia bem, assim, numas competições de escola, às vezes interescolar, né? Só que aí o funil vai ficando mais difícil e eu não ia tão bem conforme ia aumentando a dificuldade das competições. E aí chegou uma hora que eu me desestimulei, assim, parei de nadar e tal. E aí, ultimamente, eu voltei e estava curtindo, e aí voltei aí em algumas competições. E aí não fui tão bem quanto eu gostaria. Aí veio de novo essa coisa do desestímulo, né? E aí eu parei e falei, mas eu tô nadando por quê? Qual é o sentido, né? O que que eu tô querendo com isso? É chegar lá na primeira posição ou é porque eu me divirto fazendo isso? É uma coisa que eu gosto de fazer, né? Porque tem isso também do perfeccionismo, né? Se eu não for o melhor, não vou fazer, né? E aí é a coisa de você buscar o sentido dentro de você pelo qual você está fazendo aquilo. E aí veio de novo para mim aquilo que eu falei no começo, da motivação externa é motivação interna, né? Então, mesmo quando eu tenho, por exemplo, essa resistência a odeio contabilidade, né? Mas então qual é a minha motivação interna para estudar isso aqui? Não, eu estou buscando, sei lá, um emprego melhor, né? E aí talvez isso me ajude eu ter clareza de qual é o meu movimento, o meu sentido, né, de fazer aquilo, né? Não é aquilo por aquilo, mas tem alguma outra coisa, né, que eu estou querendo mais, onde essa coisa da contabilidade ou do inglês pode ser uma etapa, né? E aí talvez tentar colocar essas partes em diálogo. Essa parte, né, que odeia inglês, que odeia contabilidade, com aquela que, poxa, eu, né, queria muito ter aquela posição ali, aquele emprego, enfim, né? E aí trazer, de novo, trazer para consciência, para a luz, né? Essas partes que estão ali se digladiando no escuro e que eu nem percebo, né? E fazer elas dialogarem, né? Acho que é muito movimento desse, assim. Porque assim é aquilo, acho que a gente consegue fazer a coisa mais por leveza. Mesmo quando tenha alguma coisa que é uma imposição externa, às vezes eu tenho uma movimentação interna, uma motivação interna que, tá, tudo bem, isso aqui é uma coisa chata, mas é uma etapa para uma outra que eu realmente quero e me motivo para aquilo, né? Acho que é essa coisa da gente achar a motivação na gente de uma forma genuína e que venha da gente mesmo. Então chegar no ponto, não, isso aqui absolutamente não faz sentido para mim, eu não quero esse emprego, eu quero, sei lá, fazer uma outra coisa, e aí também eu ter consciência desse processo vai me ajudar a não ficar perdendo tempo e energia, né, ou gastando, né, numa coisa que não vai me preencher por inteiro, né, acho que um pouco aquilo que a Paulinha falou, né, de buscar uma inteireza nesses processos aí. Né? Então, acho que é um pouco disso. Esse processo da gente trazer para a consciência é tentar fazer essas escolhas de uma maneira mais inteira. Assim, né? Vai lá, Paulinho. Ai, gente, para, né, contar um caso, me lembrei aqui de um momento há uns dias atrás que eu falei, eu não consigo. Não consigo. Impossível fazer isso. Eu estava conversando com meu companheiro, eu ouço um podcast chamado Razão Inadequada. Não, mentira. Imposturas Filosóficas. Ih, agora, confundi. Imposturas Filosóficas é um site ou é o podcast, e aí o outro chama Razão Inadequada. Eles falam sobre filosofia, sobre relacionamentos, sobre anarquia relacional, sobre psicologia, só coisas que me interessam, assim. E, pô, apaixonada nos caras ali, né, ouvindo, o meu companheiro curte muito também. E aí ele falou assim, aí, chama eles pra conversar com vocês lá na Polar. Eu falei, quê? Eu? Conversar com os caras? Eu não consigo. Impossível. Aí eu fiquei assim, gente, por que eu não consigo? Pai, por que eu não consigo, né? Comecei a investigar, assim, né? Aí me veio aquela coisa de uma apreensão meio inocente, assim, de ai, mas não posso, ai, que vergonha, ai, mas os caras são tão, né? Pô, já tem um monte de seguidores, já são, né? Já tem, sei lá, 10 anos de site aí, né? Estamos acabando de começar, vamos fazer o nosso
primeiro aniversário da Colar, inclusive, pessoal, em breve aí teremos celebrações. Vocês que vão ganhar presentes no aniversário da Colar, então fiquem de olho. E aí todas essas coisas me tomaram, assim, né? E aí eu fiquei pensando, cara, mas isso é algo que eu quero em algum momento? Então o que que falta para, né, eu conseguir fazer esse convite, trocar essa ideia, fazer esse movimento, né? Aí começaram a vir coisas que eu comecei a pensar, estratégias, possibilidades, né? O que eu acharia necessário para que um papo desse rolasse, né? Qual tema seria interessante. E aí isso colocou minha cabeça para pensar de uma forma muito assim, né? Nossa, as engrenagens ali se rodando e fazendo aquele movimento. E eu comecei a, inclusive, pensar em autossabotagem, no quanto que eu não fazia isso em vários lugares da minha vida. De eu falar, não, que isso, que absurdo, eu não posso, não tá suficiente, né? Não consigo fazer isso ainda. E aí, do quanto que quando eu começo a ter consciência, né? Quando eu pergunto esse por que eu não consigo, né? Que era isso exatamente que o Igor estava falando, e que aí me veio essa história de que quando eu começo a ter consciência desse processo, isso me permite, então, investigar se eu quero continuar, se eu quero realmente investir meu tempo nisso e fazer esse processo até que eu consiga chegar nesse lugar que é meio longe, né? Porque também tem essas coisas da caminhada. Me comparo com uma pessoa que já está há 10 anos fazendo isso, é até injusto comigo, que estou começando, entre aspas, né? Então, como que eu olho para esse tipo de processo como realmente um processo com várias fases, com várias caminhadas, com vários passos que têm que ser seguidos, que eu vou ter que ir subindo devagarzinho, e não como algo, não consigo, impossível, e aí desisto. Né? Porque o problema é esse. Eu desisto sem nem antes me investir, sem nem antes tentar, sem eu fazer esse real investimento de tempo e esforço. E aí já falo, não consigo, e acabou. Teve uma coisa que você falou numa live passada, Lê, sobre essa coisa de que crianças que eram tidas como inteligentes, que recebiam muito elogio de inteligentes, elas tinham menos tolerância à frustração e aí desistiam mais rápido das coisas novas que elas estavam tentando. Porque fica essa sensação de que eu estou errando, eu não consigo, isso daqui não é para mim. E ao mesmo tempo, o quanto que eu não estou desistindo antes de eu realmente conseguir. Se eu perseverasse mais um pouco, eu não ia conseguir ali para frente, né? Tenho que aguentar esse lugar de novato, né? De inexperiente, de noob. E aí, então, eu conseguiria, no momento seguinte, no momento próximo. Pouco disso. E você? Eu acho muito legal você trazido isso, esse negócio do lugar do noob, né? Como a nossa cultura desvaloriza o noob, como a nossa cultura ela desprestigia o novato, né? Em milhares de aspectos. E como isso tem a ver com adultismo. Você vê a criança mais velha fazendo isso com a criança mais nova. Eu sei mais do que você é menos do que eu, né? Na escola, inclusive, você tem a divisão por faixa etária e aí você vê as crianças mais velhas terem vergonha de brincar com criança mais nova, né? Dentro da escolarização isso acontece muito. Eu não quero ser confundida com aquela criança 1 ano mais nova, né? Tipo, que absurdo esse gap enorme entre a gente. E é tão triste porque, assim, para mim é um lugar pelo qual eu tenho profundo respeito. No nosso trabalho na Colar, é um trabalho, assim, de acolhimento e abraçar os noob, as noob, né? As pessoas que estão começando, porque, essa é a pessoa que eu mais admiro, sempre. E não é porque, eu já estive aí. É porque eu estou aí, eu estou aí o tempo inteiro. A diferença é que eu sou noob em outro aspecto, né? Não tem como você não ser noob dentro da humanidade. Como é que eu vou dizer? Você está sempre aprendendo alguma coisa sobre a sua própria humanidade ou a humanidade das outras pessoas.
né? E precisa de muita coragem para sair desse lugar do não posso, não consigo, né? Pro tá, mas eu quero, né? Para sair do lugar que olha para o que está faltando e tentar encontrar, tá, mas o que que eu tenho, o que que eu posso, o que que está à minha disposição, né? É preciso muita coragem para acreditar que seja possível fazer uma coisa diferente, ainda que a gente saiba que a gente nunca vai conseguir ser perfeita, que a relação não vai ser perfeita, né? E mesmo assim não desistir. É preciso muita coragem para você tomar as porradas da vida e tomar na cara e tentar fazer uma coisa boa e não conseguir, e ainda assim seguir tentando, né? Então, a noob, essa pessoa que está tentando, que está começando agora, essa é a pessoa que mais precisa desse apoio para acreditar que ela tem espaço e é essa pessoa que traz sangue novo e lembra a gente do porquê que a gente está fazendo isso, né? Então, eu adoro isso, eu acho muito, muito sensacional trazer, né, dessa contribuição desse trabalho que eu amo muito e que traz muito sentido para minha vida, que é o trabalho da Colar, porque eu vejo as pessoas noob se apoiando um monte, sabe? Eu vejo a pessoa que falou eu não consigo ali no começo, dali 2 meses, fala, gente, vocês não sabem o que aconteceu, né? E contar a história em que rolou, super rolou, eu nunca imaginei que ia acontecer, porque é isso, né? É você se abrir para ter essa experiência e sair do lugar de você tem que, ou você é menos ou mais. Não, é simplesmente uma coisa que está acontecendo, né? E se abrir para isso rolar. Então, acho que assim, acho que já são minhas considerações finais aqui, né? Trazendo algumas dicas, né? De como lidar com esses eu não consigo, enfim. Acho que o primeiro lugar é se abraçar profundamente na frustração que a gente está sentindo. Porque a gente ficar se batendo e brigando com a gente, eu sou uma merda mesmo, não sei o que, isso não ajuda, né? A frustração também tem lugar dentro da gente, mas parece que quanto mais a gente volta isso para um aspecto autodestrutivo, menos espaço a gente tem para realmente fazer alguma coisa diferente do que a gente vem fazendo. Então, esse é o primeiro. Acho que o segundo talvez seja parar para avaliar que pedacinho dentro de mim talvez se oponha a fazer isso que eu não estou conseguindo fazer. Tem alguém dentro de mim, né, que talvez não queira isso que eu estou querendo, né? Algum aspecto dentro de mim que se sinta ameaçado por ter um trabalho novo, por emagrecer. Eu não consigo parar com a compulsão alimentar, eu não consigo não sei o quê. Muitas vezes você investiga e você vai encontrar, tipo assim, um medo de sofrer abuso, né? Um passado com violência sexual. É muito comum, né, que as pessoas usem a gordura como uma armadura, né? Esse tipo de olhar, esse tipo de coisa. Então, assim, quando você começa a dialogar com você, você começa a encontrar essas partes de você e é aquilo, vocês conseguem encontrar estratégias diferentes para cuidar dessas coisas que são super importantes, né? E que não passam por essa estratégia que você não queria mais adotar. Não dizendo aqui que tem alguma coisa errada em ser gordo ou gorda, tá? Longe de mim dizer isso, mas é que eu estou falando aqui, dialogando diretamente com a pessoa que tem essa frustração de sofrer com compulsão alimentar e não conseguir lidar com isso, sabe? Não encontrar formas de desativar esse gatilho, né? Então esse é um jeito. O que está por trás do gatilho? Do que essa compulsão está cuidando dentro de você, né? Então, isso. E acho que pensei nessas duas. E você, Igor? O que você tem? Tem coisas outras? Nossa, pensei em várias coisas. Veio para mim essa coisa do amor, que é tão importante, né? O amor comigo mesmo e com as outras pessoas que eu estou vendo em volta se batendo com essa questão do não consigo. E também veio para mim a coisa de novo do luto, de entrar numa dor, né? Às vezes eu vejo muito processos assim, já passei, né, por processos de alcoolismo e acho que a gente vê também dependência de substância, pessoa que não consegue parar de fumar também. E às vezes assim, é uma coisa de uma estratégia que eu desenvolvi em um determinado momento para lidar com uma dor que eu não tinha condição de olhar naquele momento, né? E aí eu acabo
usando desses recursos como estratégia de sobrevivência, às vezes até, né? E aí, como talvez deixar essas substâncias é difícil por causa disso, né? E aí, de novo, entra a coisa da dimensão do apoio, como é importante a gente conseguir apoio para olhar para as dores que às vezes é difícil da gente olhar, né? E que realmente sozinho a gente não consegue, e aí por isso que a gente toma esses recursos muitas vezes, né? Então, assim, essa coisa do amor junto com essa coisa de olhar para a dor, né? Olhar para a dor e buscar uma amorosidade, apoio para fazer isso, né? E acho que isso são coisas importantes nesse processo da gente lidar com o não consigo, né? Outra coisa, quando uma pessoa perto de mim está nessa situação, né, que nem a Letícia falou, às vezes a gente tá com criança se batendo, não consigo, né, naquele processo muito intenso, dá espaço para a pessoa processar aquilo lá, né? Não só entrar em um processo de né, daqui a pouco você consegue, né, mas dá espaço para a pessoa sentir essa frustração e sustentar junto com ela, mesmo que seja desconfortável, né? E uma outra coisa que me vem é aquilo, é um dia de cada vez. Eu posso não ter conseguido hoje, mas a oportunidade se renova a cada momento. E como a Letícia falou, né, a gente é aprendiz, a gente é sempre aprendiz, a gente nunca sabe, né? Então, talvez eu ainda não tenha aprendido algum recurso que vai ser importante para mim conseguir uma coisa que eu estou querendo, né? Então, é isso também. Não é porque hoje está assim que amanhã vai estar também, né? E talvez ter essa confiança de que os processos são cíclicos, de que as coisas evoluem, às vezes vai me ajudar nisso também, né? Acho que é o que me veio aqui de considerações finais. E você, Paulinho? Ai, gente, não, vocês falaram já coisas maravilhosas e importantíssimas. E acho que ficou para mim, então, algo diferente que eu pensei aqui, que é essa ideia de que esforço não é igual a sofrimento também, sabe? Escuta seu corpo, escuta suas sensações. Se aquilo está sendo muito frustrante, se aquela questão está realmente te incomodando tanto, se está toda hora você não conseguindo, às vezes realmente é melhor você tomar um outro caminho. Desistir, né? Ficou com essa ideia de perder, né? Ou você ganha ou você perde, ou você consegue ou você desiste. E não, às vezes não está fazendo sentido. E aí é muito importante eu também conseguir escutar as minhas sensações, o meu corpo, aquilo que o meu coração realmente está me dizendo, e eu decidir se aquilo faz sentido para mim ou não. Às vezes essa questão, isso que nem a Dani falou agora, mudar de estratégia, mudar a forma de fazer, mudar a meta em si. Todos os caminhos levam a Roma. Não, gente, às vezes eu tenho que escolher para qual Roma eu quero ir. Tem que escolher aonde eu quero chegar e dependendo, se eu tô no meio do caminho, eu falo, cara, não é isso. Muda de opinião, muda de jeito de fazer, pede mais apoio. Não é isso? Muda de novo. Não fica preso em algo que não tá fazendo mais sentido só porque você, entre aspas, definiu que era aquilo que você ia fazer. Então, se não é o que você esperava, não se sinta mal, recomeça, vai de novo, né? Então, ter essa liberdade também de transformar a forma com que eu estou fazendo e aquilo que está fazendo sentido ou não. É isso, minha gente. Vamos para os nossos avisos? Então, pessoal, temos lives segundas e quintas-feiras, todos os dias às 18 horas. Então, segunda, 18 horas, quinta, às 18 horas. Sempre nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Venham nos ver.
Sempre um tema novo, interessante, relacionado à comunicação, a relacionamentos, com várias dicas factíveis, né? Possíveis para vocês. A gente tenta dar essa ideia, né? De falar um pouco da frustração, falar um pouco da questão, mas também dar dicas para como vocês podem conseguir cuidar dessas questões que às vezes são muito inquietantes, né? Então, vem com a gente que a gente está aqui quebrando cabeça para vocês. Querem falar os outros, amados? Queria trazer que agora a gente... Aí, percebi que estou atrapalhando. Que de quinta-feira a gente agora está numa proposta de ter umas lives mão na massa, assim, em que a gente tem demonstrações de escuta, ou a gente tem demonstrações de exercício para vocês acompanharem, ou a gente vai pegar fatos, né, histórias do que está rolando aí durante a semana para a gente examinar isso aplicando o que a gente conhece sobre comunicação, sobre autoconhecimento, sobre esses olhares que a gente pratica dentro da Colar. Então, para vocês terem uma provinha de como isso pode ser transformador, como isso pode mudar o jeito de olhar para as coisas, enfim, né? E por que a gente fala que isso é uma mudança das relações e do mundo por meio da comunicação. Enfim, tem isso. Igor, pode falar. Não, e é só lembrar para as pessoas darem uma olhada na nossa bio. Lá tem o Linktree, tem os links para a comunidade Colar, que está com as inscrições abertas agora, vão ficar abertas para sempre. Você pode entrar a qualquer momento na comunidade. A comunidade ela tem encontros toda terça, toda quinta à noite e também aos domingos de manhã. É uma forma de você acompanhar. Nesses encontros a gente faz isso que a Letícia comentou agora também, exercícios, propostas de prática, né, para ir desenvolvendo toda essa parte da comunicação para o autoconhecimento, como ela trouxe, né? E também lá na bio nossa tem os links para os grupos de aviso no WhatsApp, são listas de distribuição, onde a gente avisa quando está começando a live, porque o Instagram nem sempre dá notificação. Também é por lá que a gente vai divulgar novas iniciativas ou atividades que a Colar está propondo. Então, se você quer estar mais próximo e sabendo do que está rolando, pode também acessar essas listas de distribuição e receber o conteúdo. O que está me vindo agora é isso. Tem mais? Não? Beleza. Então é isso, gente. Quinta a gente está de volta aí às 18. E para quem também não assistiu a live, ela vai virar podcast. Lembrei o que estava faltando. Tem o nosso podcast no Spotify, o Pod Colar. Procura lá por Equipe Colar no Spotify. Você vai ter também os episódios anteriores e aí, se quiser maratonar, conhecer mais do que a gente conversou antes aí, também é uma possibilidade. Acho que é isso. Até quinta, então. Beijos. Beijo, gente. Boa noite. Beijo, gente. Obrigada por terem vindo.